E aí, pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Estou recebendo vocês para começarmos juntos mais uma consulta aqui do canal. E o tema de hoje na mesa é o seguinte: por que ele ou ela não fala com você? O que será que está acontecendo? Como essa pessoa está? Então é uma consulta para quem está vivendo esse tipo de problema, ou seja, a ausência de comunicação, aquele alguém de quem você gosta não está querendo papo, pessoas afastadas, né? E aí os mais simplistas dirão, ah, não fala comigo porque não quer, né, gente? Só que sabemos que o buraco é sempre mais embaixo. Então a questão é a seguinte, será que é só desinteresse? Será que é só porque não quer mesmo? Ou está acontecendo alguma coisa? Será que é a pessoa que de repente está com dificuldade de superar alguma coisa que aconteceu entre vocês, a pessoa resistente, né? Alguma mágoa que está ali, né? Então, remoendo. Pode ser isso, pode ser alguma intriga que fizeram envolvendo seu nome e isso fez com que a pessoa desenvolvesse um comportamento defensivo contra você. Será que tem outra pessoa na jogada e de repente você esteja precisando saber disso, tá? Será que existe uma dificuldade espiritual? É a pessoa em cima do muro, sem saber direito aquilo que busca com você e precisando ganhar tempo, então te enrolando, adiando conversas, problema espiritual, enfim. Então muita coisa pode acontecer e é exatamente o que a gente vai descobrir nas cartas aqui para você. Se for a sua primeira vez no canal, te convido a vir participar comigo no dia a dia, então aproveita esse instante, faz aí a sua inscrição, ativa o sininho para saber dos próximos vídeos e deixa o seu like, vamos trocar essa energia positiva, vamos chegar rapidão aqui aos nossos 100 mil inscritos, uma marca muito importante para o canal, e aí com a sua participação a gente chega lá mais rápido, você se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, você me ajuda a ajudar mais pessoas, a gente pode ampliar essa corrente do bem por aqui. Conto com todos então. E na mesa a gente vai trabalhar hoje com o tarô tradicional, o baralho cigano e o baralho do Zé Pilintra. Um baralho de entidade é muito importante para esse tipo de consulta, porque vem muito na lata e a gente sabe do que tem que saber mesmo, né? E aí você vai escolher uma das duas pedrinhas aqui. Vejo que a sua intuição aponta quartzo branco ou jaspe vermelho, para você ganhar a mensagem que mais combina com a sua realidade individual. Eu vou iniciar pelo quartzo branco, se você precisar pausa o vídeo para se concentrar no seu tempo, tá legal? Então a pedrinha vai ficar aqui, o jaspe vermelho eu tiro da mesa, daqui a pouco eu trago. Vamos nessa, para quem está vindo comigo então na primeira opção, por que o ser de luz aí não quer falar com você? Ô, ser de luz, vamos trocar ideia. Fica, vai ter bolo, né? Aquela coisa. Vamos buscar entender direitinho aqui para você o que está acontecendo. De repente, quais podem ser os melhores caminhos aí. Vem comer um bolinho, ser de luz. Não aceita uma xícara de café? E eu já mandei até uma carta para a mesa que não virou, mas caiu na mesa, então ela fica. E foi um cavaleiro de espadas que veio aqui para você. Agora sim, vamos abrir aqui o tarô direitinho, vendo o que surge. Olha aí. Eita. Então, gente, muito está sendo explicado aqui, viu? Suas cartas. Lua e Cavaleiro de Espadas. Diabo e 2 de ouros. Morte e 4 de copas. Olha o tarô sendo cirúrgico aqui para nós. Então, lembra que eu falei? Pode ser alguma intriga, né? Então, esse arcano da lua trata muito disso, viu? De coisas escondidas. Detalhe, lua e diabo estão na sua leitura aqui. Então a gente vê muito de uma questão de intriga, de alguma fofoca que pode ter rolado, e isso fez com que a pessoa de quem você gosta desse uma travada, né? Então pode ser aquela pessoa que desconfiou de alguma coisa que foi dita que envolveu seu nome, né? Então é aquele negócio, nem todo mundo que está à nossa volta deseja a nossa felicidade, a gente tem que saber se cuidar, se proteger, ver o que a gente fala, para quem a gente fala, de repente, né?
pode ter acontecido esse tipo de coisa para o seu lado aí, né? No momento, às vezes, de você desabafar com alguém, poxa, não está sendo correspondida, aí tem aquela amiga, tem aquele amigo com quem você vai trocar uma ideia, né? E poder, às vezes, abrir o seu peito. Você não sabe das intenções que, de repente, estão por trás, né? O que essa pessoa, às vezes, vai espalhar sobre o que você falou, no ouvido de quem chegou, e aí o que sai da boca, né? Então, eu percebo muito esse tipo de situação, tá? O diabo mostra aqui a condição de a pessoa de quem você gosta dar ouvidos a quem não deveria, né? Mostra um lado aqui do seu ser de luz de faltar personalidade. Então, ceder muito fácil às intrigas, às manipulações, né? Então, pode ter, de repente, alguma situação que envolva rival, esse tipo de coisa, pode ter, né? Às vezes tramas de alguém aí à sua volta, né? Atrapalhando a sua relação. Então vê, às vezes a gente fala, não fala comigo porque não quer, e aí fazer o quê? Pode estar acontecendo coisa nos bastidores, né? Que vão motivar a forma como alguém nos trata. Sabemos, isso acontece pra caramba. Em amizades, em família, no trabalho, vai falar que nunca aconteceu. Do nada, uma pessoa vira a cara para você. Você fala, não é possível, né? O que eu fiz? Nada. Então, você chega à conclusão, alguém falou alguma coisa, né? Quando alguém começa a te tratar diferente do nada. Aí tem coisa. Pois é, aí tem coisa, é o que eu tô te explicando. O tarot está sendo cirúrgico para nós. Eu vejo muito essa coisa de boatos acontecendo, tá? E aí é a rádio peão, né? As fofocas que espalham e tal, e eu vejo esse tipo de situação contra você, tá? Então, isso já mostra uma necessidade, né, de você se proteger, de você se cuidar. Vejo essa coisa de intrigas realmente causando conflitos aí. Então, se foi o que aconteceu, e eu tô percebendo que provavelmente foi, tá sendo um belo de um motivo para a pessoa de quem você gosta ter dado uma travada. Então, assim, cortou o assunto com você, não quer falar muito por causa disso. Por quê? Tá com conclusões erradas e precipitadas a seu respeito. Faltou, né, sentar e conversar e apurar fatos com você. A pessoa simplesmente tirou conclusões baseadas naquilo que ouviu de alguém, né? E aí é que tá o problema. As pessoas falam o que bem querem falar, né? Então, por isso que a gente tem que ver com quem a gente se abre, para quem a gente vai dividir a nossa vida, porque estamos sujeitos a esse tipo de situação, tá? Tenho aqui a morte com esse 4 de copas, né? Mostrando justamente o efeito do que pode ter surgido dentro desse contexto que o tarot está nos passando, né? Então, sabe aquela coisa de telefone sem fio? Um fala A daqui, o outro entende Y de lá, e aí, né, o assunto vai se perdendo. Vejo muito desse tipo de coisa, de intrigas envolvidas, tá? E aí, o 4 de copas que está aqui mostra, né, alguém meio melancólico, meio chateado, tem uma certa frustração ali, né? Alguém que está numa de, nossa, não esperava isso, né? Então, alguém falou uma besteira realmente sobre você, e aí o ser de luz aí, a pessoa de quem você gosta, que você está mentalizando, simplesmente acreditou sem buscar esclarecer isso com você. Conclusões equivocadas, né? E a pessoa simplesmente travou, ao invés de apurar fatos. E aí a morte mostra, né, essa condição realmente de muita dificuldade para entendimento. Nesse contexto, o arcano da morte está falando muito de uma lacuna realmente que fica entre duas pessoas, né? A dificuldade de um espaço para um desenvolvimento a dois, porque maus sentimentos estão presentes, né? Energias aqui contraditórias, geradas por intriga, por fofoca, mesmo por esse tipo de coisa, tá? Então o tarot foi muito cirúrgico para nos apontar isso como motivo. Vamos dar uma aprofundada para você abrindo o baralho cigano. Tá vendo? Às vezes é coisa que você não imagina, você não faz ideia, né? E aí aquelas pessoas mais pragmáticas, às vezes pensam, não fala comigo porque não quer, né? E será que é só isso? Olha só o que o tarot nos revelou aqui. E ainda para te falar de como a pessoa está, né? Nesse diabo, o diabo mostra uma pessoa muito confusa, sem saber no que acreditar. E o que acontece quando a gente está sem saber no que acreditar? A gente sai de cena. Por quê? Eu não acredito no que um fala, no que o outro fala, então eu não sei em quem confiar, não sei mais. Eu me fecho, me travo,
né? Então, essa influência do diabo, eu estou vendo que foi muito nociva aqui para ele ou para ela, né? Fez com que este alguém realmente se travasse contra você. Você está lidando com uma pessoa que criou um escudo. E aí, esse é o momento de dificuldades. A Lua, né, mostra aqui muitas desconfianças, muitos receios. Então, é uma pessoa que realmente acabou entrando na defensiva contra você, e a morte está aqui mostrando essa lacuna que eu falei, né? Então, é um momento de dificuldades mesmo, e aí você vê que não é só desinteresse não, você vê que alguém pode ter te prejudicado aí nessa história, tá? Vamos ver o baralho cigano. A Torre já foi a primeira carta que vem aqui. Então mostra uma pessoa muito no canto dela mesmo, sem querer assunto. E por quê? Por tudo que o tarô nos explicou. Ou seja, não é o momento de você tentar alguma coisa, tá? Porque a gente está vendo a pessoa que está ali realmente no canto dela, e eu acho que é alguém que está precisando de um tempo, né? Até para processar informações, para conseguir entender se tudo é como parece, se tudo é como foi dito, né? Então tem hora que a gente só tem que deixar o tempo passar. Por quê? O tempo, ele anda muito de mãos dadas com as verdades, né? Então as verdades aparecem. Se alguém levantou um falso contra você, fez uma intriga, isso fez com que a sua relação sofresse um prejuízo, a pessoa de quem você gosta acabou realmente criando um comportamento defensivo contra você. Por quê? Tirou conclusões precipitadas. Então isso às vezes nos deixa de mãos atadas mesmo. A gente não tem como ir lá e se defender e reverter esse tipo de coisa na hora que a gente quer. A gente precisa da ação do tempo. Por quê? O tempo desmascara as pessoas mascaradas, né? Derruba mentiras, traz as verdades. Então a gente tem que confiar, deixar passar. O que você poderia fazer agora, no meu entendimento, né? Buscar mais da sua conexão espiritual, para você pedir, aí sim, essa intercessão dos seus guias, né? Para, nos bastidores da vida, isso que foi, então, de repente levantado contra você, feito contra você, né? Seja revertido. Não está nas suas mãos agora fazer. Sabe aquele negócio de, às vezes você vai querer chamar a pessoa para conversar, já que ela não te chama, e aí você começa a querer saber se tem coisa errada, a pessoa vai desviar, porque ela está ali receosa. Então, não adianta lidar com alguém que está na defensiva. A pessoa tem que abrir a energia dela, né? E eu acho que é uma questão um pouquinho de tempo. A torre do baralho cigano está mostrando alguém muito no próprio canto, uma pessoa realmente fechada agora e decidindo agir assim, nesse momento. Deixar como está. O momento é esse. A cegonha que está aqui no baralho cigano para você, né? Ela já fala de alguém que não vai ficar nessa torre, ok? Para sempre. Então, não é uma pessoa que cancelou um assunto com você, mas provavelmente a pessoa que se afastou, por quê? Acabou ficando confusa com aquilo que ouviu, né? Então isso criou receios, gerou desconfianças, então a fase não está ajudando, né? Isso causou um certo recolhimento, mas não é uma pessoa que vai ficar muito tempo nessa condição. A cegonha já mostra, né, uma fase aqui que é diferente, onde este alguém vem sim falar com você, vai bater, sabe? Vai bater aquele sentimento de, poxa, acredito que me faltou esclarecer essa parte. Então, eu vou atrás ali da fulana, do fulano, né, para poder tirar isso a limpo. Ver se era assim mesmo, se as coisas que foram ditas batem com a realidade, ou se foram histórias criadas, se foi gente mal intencionada, sabe? Eu acredito que agora tenha faltado esse tipo de discernimento dele ou dela para lidar com você, tá? Mas a cegonha mostra alguém que age, que sai dessa torre e que vai atrás de apurar fatos, tá? Por quê? Aliança e chave aqui falam de alguém que gosta de você. Então, se é alguém que entrou numa defensiva, pode ser porque realmente se decepcionou com alguma coisa que ouviu a seu respeito, alguma coisa que descobriu, sei lá, do seu passado. Às vezes acha que é verdade e não é. Você entendeu? Então, o negócio está muito nessa base aí. E aí, olha, né, o 4 de copas que está aqui, realmente fala da pessoa se decepcionado, mas gosta de você. Aliança e chave falam de alguém que se vê muito ao seu lado, né? Tem uma energia forte aqui
de união, e a chave fala de uma pessoa que acredita na relação, né? Ou que tinha esse sentimento muito forte, mas que foi colocado em dúvida em função das circunstâncias explicadas pelo tarô, né? De gente mal intencionada falando besteira e causando confusão, tá? Sementinha do mal, né? Que às vezes as pessoas lançam. É assim, gente, tem que saber se proteger, tem que saber o que fala e para quem fala, né? Então eu vejo de repente você caindo como vítima desse tipo de processo, né? De pessoas mal intencionadas que falam besteira a seu respeito, sabe? Gente que faz a nossa caveira. E aquele termômetro que eu te dei é muito real, né? Quando alguém muda de comportamento com a gente de uma hora para outra sem a gente ter feito nada, por quê que acontece isso? Porque as pessoas são loucas e simplesmente viram a chavinha assim, e uma hora querem estar ao nosso lado e na outra hora já não querem mais? Não, né, gente? Eu acho que é assim, isso pode acontecer? Até pode, mas é o menor dos caminhos aí. A maior possibilidade é, alguma coisa tem, alguém falou alguma besteira, né? E é exatamente o que o tarô nos mostrou. Então o baralho cigano, ele acrescenta de uma maneira especial aqui, por quê? Reforça que realmente agora não é hora de fazer nada, não é hora de você tentar nada. Então o que você pode fazer? Buscar a sua espiritualidade. Isso sempre você pode, né? Você está lidando com alguém agora que está ali nessa torre, uma pessoa no canto dela, não adianta, né? A pessoa tem que abrir a energia para você poder ter o seu espaço ali de novo. E essa energia não está aberta agora, né? Mas o baralho cigano já mostrou também alguém que num determinado momento vem sim atrás de você, vem buscar esclarecer os fatos. Então vai dar esse estalo que não deu aqui até o momento, tá? Por quê? É alguém que gosta de você, se vê ao seu lado sim, né? E eu acho que é assim, na mesma medida, quando a gente gosta demais de alguém e a gente fica sabendo de uma coisa ruim sobre esse alguém, né? O nível da decepção vai na mesma dose do sentimento, né? Então, sabe, por exemplo, quando você fica sabendo de uma coisa ruim de alguém que é indiferente para você, tanto faz, fala, beleza. Agora, se é uma pessoa que é muito querida para você e você descobre um podre dessa pessoa, vamos dizer assim, aí você se decepciona, você fala, poxa, não esperava isso dessa fulana, desse fulano e tal. E é mais ou menos assim o que aconteceu, tá? Da pessoa de quem você gosta com você. E aí veio esse 4 de copas que nos mostrou isso, e a morte, né? Que aí gerou realmente essa lacuna, uma dificuldade ali para um entendimento agora. Então a pessoa que realmente não quer conversa mesmo. Mas te expliquei muito o porquê, né? E te ajudei a entender que a coisa vai se modificar. Ou seja, a gente vê proteção espiritual para você, para que não fique dessa maneira, né? A gente vê reparação, justiça divina aqui no seu tempo. Agora é para deixar passar um pouquinho. Não adianta, não tem coisa para você fazer agora a não ser, né, buscar a sua espiritualidade, pedir pela a intercessão dos seus guias, do seu anjo, do seu mentor, enfim, aí é de acordo com a crença de cada um, tá? O que você não pode fazer? Tentar ir lá e chamar o ser de luz. Não é alguém que está pronto para te receber nesse momento, não é alguém muito afim de lidar com você agora, tá? Então é uma pessoa muito envolvida nessas energias aqui de confusão, de manipulação de alguém, tá? Importantíssimo você saber disso. E olha, falamos tudo isso para você e nem entramos ainda no baralho aqui, que é aquele, né? Aquele onde a chapa mais esquenta, que é o do Zé Pilintra. Vamos para ele agora. Vamos ver se ele vai meter mais fogo nessa chapa ou se a coisa já esquentou tudo que tinha para esquentar e ele só vai agora dar aquela neutralizada pra gente. Mas quem conhece esse baralho sabe que ele sempre, né, traz algumas coisas a mais aí. Suas cartas aqui. Ó, espiritualidade menor, viagens ou mudança de vida, vitória. E aqui, olha, se liga nessa. Roubo, ou perdas, ou desgaste, pessoa perigosa. E aí? Né? Falei que o baralho do seu Zé esquenta a chapa, pessoa perigosa. O que eu tava te falando o tempo todo aqui? Alguém que agiu contra você,
intriga, fofoca, manipulação, a pessoa de quem você gosta acreditou em quem não devia, você deu brecha, de repente compartilhou a sua vida com quem não deveria, né? Tava lidando com gente mal intencionada sem saber, tá? Então eu vejo esse tipo de coisa. E pode ser também questão de espiritualidade, já que nós temos a espiritualidade menor aqui, né? Então calha que pode ter sido alguém que fez alguma coisa também, tá? Nessa parte de magia, atuação espiritual, tá? Também, que pode ter uma certa influência no mental de quem você gosta, sabe? Para bloquear esse caminho entre vocês. Então, alguém agiu contra aí, tá? Essa é a grande verdade. E no decorrer da sua leitura, de repente você já estava sentindo, nossa, já até sei quem é, né? Me conta se te deu esse sentimento, escreve nos comentários aqui para mim. Você já desconfiava de alguém? Olha como a sua intuição funciona, né? Nesse momento é a confirmação. O tarô, muitas vezes, ele é o espelho da nossa alma. Não só o tarô, né? A gente está com baralho cigano, com baralho do Zé Pilintra também. O espelho da nossa alma, o que a nossa alma passa, então aquilo que a sua intuição te traz sobre tal pessoa, mas às vezes você fica, ah não, né? Deve ser viagem da minha cabeça, acho que, né, não tem nada a ver. Tem. Tem. Se você andava desconfiando de alguém que não é legal, aquela pessoa que você chega perto, parece que o negócio pesa, a energia não é boa. Então tá vindo daí, muito provavelmente, esse tipo de coisa contra você. Alguém agiu contra, alguém atrapalhou. Como tem o diabo, né, que é muito da parte de manipulação, como tem a espiritualidade menor, pessoa perigosa aqui, pode ser também procedimento espiritual, tá? Que acaba afastando quem você gosta de você. Podem ter feito isso, sim, tá? Não é o tipo de situação que, né, quem me acompanha sabe, que eu costumo abordar tanto nas minhas consultas, mas hoje, né, onde a gente está buscando motivos para um afastamento, porque ele ou ela não quer falar com você, então a gente vê quanta coisa pode estar por trás disso. Olha só o que as cartas escancararam aqui, tá? Mas a gente tem também aqui uma carta de mudança e uma carta de vitória, ou seja, as coisas vão ficar nessa adversidade? Não. Então eu vejo todo esse problema aqui, na verdade, como passageiro e vai ter mais oportunidades entre você e a pessoa de quem você gosta, vai ter chance para esclarecimentos. Essa é a verdade, tá? Já te falei no baralho cigano, de alguém que num determinado momento vai te procurar, né? Vai ter chance então de conversa, de esclarecer os fatos e eu acho que tem mais caminho entre vocês aqui, tá? Por quê? É uma pessoa que gosta de você, que acredita na relação e pode ter se afastado, por quê? Justamente por gostar, a decepção pode ter sido grande, com alguma conclusão errada a seu respeito. É isso que está acontecendo. Mas eu vejo tudo isso, então, muito temporário, você não deve agir agora, você não deve bater de frente com a pessoa de quem você desconfia, você deve só se afastar, cortar a relação, se proteger, né? Fazer seu banho de ervas, acender sua vela para o seu guia, enfim, para o seu anjo, e deixa o tempo agir, tá? Máscaras vão cair aqui, vai dar certo, mas essa leitura te ajudou a entender, então, tudo o que está acontecendo, né? Pode ser que você desconfiava de muito disso, pode ser que você não fazia ideia, e aí naquele momento você está de cara, você fala, meu Deus. Pois é, né? Então os oráculos vão aí nessa profundidade para a gente, quando a gente se propõe a olhar para eles cuidadosamente, né? Então, o negócio é muito além de, não fala comigo porque não quer. Olha tudo o que está acontecendo. Essa foi sua leitura, né? E aí a gente vê que é uma pessoa que nesse momento está realmente fechada para falar de como ele ou ela está. Uma pessoa fechada para balanço com você. Se retraiu, né? Tá lá numa defensiva, é uma pessoa confusa agora, sob manipulação, que pode ser inclusive espiritual, como nós vimos, né? Então tem que deixar isso se dissipar um pouquinho. Deixa passar e vai dar certo. Isso vai ter chance para se esclarecer, tá legal? Essa foi a leitura para você. Se contribuiu, se te ajudou a ter o entendimento que você buscava, me deixa saber, escreve aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, lembra, faz a sua inscrição. Vamos chegar rapidão nos 100 mil inscritos aqui. Conto com você para atingirmos essa marca. Desejo ter te ajudado no dia de hoje, tá? Então, muito obrigado por você estar aqui. E agora eu vou recolher para trocar
a pedrinha. E aí a galera que participou dessa primeira aqui, né? De repente tá assim agora, meu Deus, eu vou até ali tomar um chazinho, né? Porque esse tarô aí, caraca, o negócio pegou. Pois é. E foi mesmo. Agora a gente troca então. Sai o quartzo branco, vem o jaspe vermelho. Segunda pedrinha pra gente. Bora lá, turma. Mentaliza o ser de luz aí. Vamos ver o que tá pegando. Por que que não quer falar com você? Como é que ele ou ela está? Já caiu justiça aqui na mesa para você. E caiu agora temperança. O tarô já tá até querendo se revelar sozinho aqui, antes até de eu terminar de embaralhar. Coloquei os arcanos maiores, vamos nos menores agora. Junto com a justiça, tá vindo 9 de paus, junto com a temperança, um 2 de paus, e junto com a torre, nós temos o 7 de espadas. Olha aí. Então a gente tem aqui, né, justiça e 9 de paus, temperança e 2 de paus. Vou te mostrar todas as cartas direitinho para você saber o que está na mesa, né, acompanhando aqui comigo, a torre e o 7 de espadas. Bom, então o que está acontecendo? Primeira coisa que eu vou te falar é a seguinte, você está lidando com uma pessoa que está num excesso de razão aqui, né? Tá faltando entrega, então é uma pessoa muito distante do próprio sentimento, sabe? A justiça coloca muito isso, né? Aí você fala, ah, a pessoa é fria, distante, calculista, muito racional. Verdade, a justiça está aqui, tá? Mas tem uma parte que eu acho que você não está alcançando aí, no entendimento que você precisa ter sobre quem você gosta e que não quer papo com você nesse momento. Não é só porque trata-se de uma pessoa racional ou fria, calculista, mas é porque nós temos aqui uma pessoa também, olha, com certos medos, tá? O 9 de paus mostra alguém ali no medo de dar um passo adiante, né? Então é a pessoa numa defensiva, sabe? E aí esse excesso de razão, de repente, que você nota dele ou dela, é mecanismo de defesa. É a pessoa agindo para compensar o medo da entrega emocional, então a pessoa se joga totalmente para a razão, né? E aí é a pessoa que acaba criando dificuldade para sentir, para se conectar, né? Criar conexões com as pessoas. Então, aqui já trouxemos um aspecto, né, que te ajuda a entender algumas coisas. É uma pessoa com certos medos, medo de uma entrega, tá? É uma pessoa que está na defensiva. E essa justiça mostra alguém muito avaliando as coisas também, pesando tudo na balança. Então pode ser a pessoa que sentiu uma necessidade muito grande de parar para pensar, para analisar, né? Então pode, nas entrelinhas, o tarot está mostrando para gente uma pessoa desconfiada, né? Sabe? Olha, esse 9 de paus mostra muito disso. É um pé atrás ali, não sei se dá para ir, não sei se aqui tá bom, né? E a justiça como alguém que precisa enxergar direitinho, saber direitinho onde tá pisando. Então nós temos aí uma pessoa muito desconfiada, tá? E pode ter se afastado, pode ter cortado um pouco o assunto com você, porque desconfiou de alguma coisa. Então isso já está no ar também, né? E somando com a ideia de você lidar com alguém que realmente não é uma pessoa que tem tanta facilidade para uma entrega emocional, né? De repente, se você começou a partir muito para esse caminho, né? Com ele ou com ela, querendo mais,
buscando extrair mais, querendo mais da companhia, e aí é aquela pessoa que pode se sentir invadida, e aí ela faz o quê? Se tranca, tá? Por quê? Não é uma pessoa pronta para uma entrega, para dar um passo além, né? Então é a pessoa que acaba cortando relações quando se sente invadida. Também tem esse aspecto, né? Para te ajudar a entender por que que ele ou ela não quer conversar, tá? É só desinteresse? É só alguém que não quer porque não quer e acabou? Não, a gente está já te dando alguns motivos aqui. Aqui nessa torre com o 7 de espadas, o que que nós vemos? A torre, ela tem muito caos ali, né? Muitos problemas, então a gente vê que é uma pessoa que está percebendo muitos problemas com você, ou tá assim, é uma pessoa muito precavida, tá? E achando que relacionamento é confusão. Então, se aconteceu de repente você partir para um caminho de querer algo mais dele ou dela, esperar uma postura mais séria, cobrança emocional, né? Então, a gente já pega mais um detalhe agora para você. Você pode lidar com uma pessoa um pouco traumatizada, né? Alguém que vem de um relacionamento difícil, que teve uma experiência ruim nesse sentido no passado e já tem mais ou menos essa ideia pré-concebida de que relacionamento é encrenca, é confusão, é essa torre, e aí é a pessoa que foge disso. No 7 de espadas, tá? Então, a gente vê aqui, né, alguém fugindo de confusão. E aí eu vou te ajudar a entender algumas coisas a mais também, né? Para algumas pessoas agora, ok? Vocês brigaram? Se teve briga, saiba. Então é a pessoa que não quer papo, por quê? Acha que vocês vão brigar de novo, é aquela pessoa que pode estar cansada disso e não está afim, né? Então, não tenho mais saco, não quero briga, só quero paz e tal. E é isso, tá? Aqui na temperança a gente vê, né? A temperança com 2 de paus, uma pessoa vivendo mais da própria individualidade agora e estando em paz assim, tá? Então esse é o momento dele ou dela também. Realmente de não querer tanta conversa, porque aqui a gente pega, sim, um pouco da parte de uma pessoa que de fato não quer um relacionamento agora, tá? E vimos alguns detalhes que ajudam você a entender isso. Por que que não quer um relacionamento? Primeiro, porque já tem essa parte de achar que relacionamento é confusão, sabe, é mais dor de cabeça do que vantagem, então, não tô afim, né? Se vocês brigaram, principalmente, aquela pessoa que aí saiu fora, por quê? Tá querendo paz, não quer confusão, não quer discutir relação, não quer nada disso, tá? Então é um momento muito dele para ele ou dela para ela aqui, né? Não é o momento de compartilhar, tá? E tem a parte também de uma pessoa que pode ter um medo de se entregar, pode ter uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, e isso pode ter muito vínculo, sim, com experiências negativas do passado, com traumas, né? Então pode ser a pessoa que, vamos dizer assim, se propôs a viver algo com você, né? Tentando dar um passo diferente na vida, mas aí muito dessa carga de passado veio e aí a pessoa retrocedeu. Então, onde você começou a se animar, onde você começou a esperar mais, aí já você começou a lidar com alguém que já estava tirando o time de campo, né? E chegando à conclusão de que é melhor ficar sozinho ou de que é melhor ficar sozinha. Então tudo isso está acontecendo aqui nessas primeiras cartas, né, com o tarô aberto na mesa. São as informações que eu pude te proporcionar nesse nosso primeiro instante aqui da leitura da sua pedrinha. Eu vou trazer ainda o baralho cigano e o baralho do Zé Pilintra. Então tem bastante coisa para a gente alcançar aqui. Mas o que veio até o momento já te ajudou a entender, né? Então você está lidando com uma pessoa que está no momento de mais individualidade mesmo, mais a individualidade do que o compartilhar. Então não adianta buscar muito, né, com alguém que não está querendo se colocar para uma relação e acompanhado dessas ideias de que é confusão e aí a pessoa fugindo, né? Alguém fugindo da torre. Olha, o 7 de espadas, eu não quero essa bucha não. Eu vou sair daqui, né? Então, sabe, tem meio essa ideia aqui. E a temperança com 2 de paus, para mim, foi muito significativo aqui, de alguém realmente olhando para si agora, tá? Esse 2 de paus fala muito de alguém concentrando a própria energia, né? Se concentrando na própria energia, olhando as próprias necessidades e sem querer muito esquentar a cabeça com
com outra pessoa, com alguém que está em paz assim, tá? Então isso mostra também para você muito de qual é o momento dele ou dela. É uma pessoa querendo uma relação? Provavelmente não, tá? Então se você buscou esse caminho, se você de repente fez algum tipo de cobrança emocional, quis um posicionamento a mais dele ou dela com você, é a pessoa que já percebeu, a coisa já está indo para esse lado, não é o que eu quero, então vou dar uma cortada agora. Pode ser isso que aconteceu também, tá? Vamos ver o baralho cigano. Não dá pra gente ter todas as conclusões enquanto não tivermos todas as cartas abertas, né? Então a gente vai evoluindo a sua leitura, alcançando ideias, ligando os pontos, e aí depois com todas as cartas, sim, aí eu te falo qual é de fato o cenário, né? A torre, tá falando de alguém agora realmente muito no próprio canto. A torre do baralho cigano é muito diferente da torre do tarô, tá? Aqui a gente tem mais do lado interior, da individualidade, então a pessoa que está muito bem ali no próprio canto e beleza. E aí você tem que respeitar essa condição que é a de lidar com alguém que está querendo o próprio espaço. Então é a pessoa que realmente não gosta de se sentir invadida ou não está tão afim disso. Se aconteceu, principalmente, aí você sabe. Isso incomodou, então a pessoa pode ter criado uma defensiva com você por esse tipo de atitude, né? Se você foi um pouco além, tá? Então, para quem fez isso, tá conseguindo entender agora por que a pessoa não quer falar com você, porque você pode ter se excedido, né, no que você queria, mas não é tanto a vontade dele ou dela com você nesse momento, tá? Então, aquele espaço que de repente tinha para acontecer aos poucos, se você já foi ali numa aposta maior, né, de colocar uma dose a mais de intensidade para as coisas, aí a pessoa já, opa, não é por aí tanto comigo agora não. E aí é aquele alguém assim mais na dele mesmo, tá? Gosta de você? Tô vendo que gosta, tem a carta das flores aqui, tá? Então é uma carta importante que o baralho cigano trouxe na mesa, porque isso te ajuda a entender que não é desinteresse, não é indiferença, tá? E tudo isso que eu tô te falando, talvez mostre muito da forma de ser também da outra pessoa. Alguém que pode te parecer, então, uma pessoa fria. Nossa, mas eu preciso de mais, eu preciso de algo mais intenso. Aí, o que você vai ter que fazer? Reavaliar se você combina com esse alguém de quem você começou a gostar, né? Porque se você está vendo esse comportamento, isso são características da pessoa também que você precisa conhecer para pôr tudo na balança e concluir. É alguém assim que vai ter chance de me trazer felicidade? De me ajudar a ser feliz? Né? Será que é alguém que vai suprir as minhas necessidades emocionais? De repente a gente está vendo que não, que você pode esperar mais de alguém que só tem isso a oferecer, né? É uma pessoa que fica muito de boa consigo mesma e que não tem a necessidade de estar com alguém, gosta de você, mas provavelmente é aquela pessoa que está buscando assim contatos mais esporádicos, então pode ser um negócio mais casual? Sim, acho que pode ser o caso, tá? Então se você está buscando um relacionamento com ele ou com ela, eu acho que não é a pessoa buscando um relacionamento agora. Se foi o que você tentou, então a pessoa deu uma bloqueada com você, por quê? Tá te sinalizando que não é esse o caminho entre vocês, que não é o que vai rolar entre vocês. Isso já ajuda você a repensar as suas expectativas, a forma como você está se deixando envolver, né? Para você entender se não está criando ilusões, esperando tanto de alguém que não vai ter esse tanto para te entregar emocionalmente, tá? Estou te falando de alguém aqui que está muito no próprio canto, a pessoa muito assim, na individualidade, tá de boa desse jeito, não quer tanto se envolver, acha que relacionamento é encrenca, quer mais dor de cabeça do que vantagem. Percebe? Então, assim, vai ser difícil um envolvimento aí, tá? É aquela pessoa que eu acho que tem a necessidade de se relacionar e tal, mas vê a coisa muito como casual, né? Vê pontos positivos em você? Sim, carta das flores tá aqui, né? Mas tudo que o baralho tá mostrando tá te ajudando a entender. Por que a pessoa não quer papo, então? O que aconteceu, né? Para gerar afastamento e, enfim, esse tipo de coisa. Temos a chave também no baralho cigano.
falando assim de alguém que gosta muito de agir quando tem as vontades, não é a pessoa que espera atitudes da sua parte, é alguém que gosta de ter as atitudes, tá? Então, isso te ajuda a entender também que você ir atrás não vai resolver, tá? É a pessoa que gosta de agir no tempo dela. E aí, se você faz acontecer ou quer fazer acontecer no seu tempo, que é diferente do tempo dele ou dela, então a pessoa já trava de novo. Ou seja, é alguém muito difícil aqui de se relacionar, tá? E a foice fala da pessoa insensível, né? A foice no baralho cigano tem um pouco desse lado, de uma pessoa insensível que tem certos comportamentos radicais e não vai ficar assim pensando demais e levando tanto em consideração os sentimentos e tal. É a pessoa prática e pum, rápida, né? Atitudes radicais, você fala assim às vezes, nossa, cara grosso, né? Mulher grossa, não sei o quê. É isso, tá? Gente que tem esse lado da foice, muitas vezes agem de uma maneira que passam essa sensação para nós, da pessoa que não está te considerando, que só vê o próprio lado, e é muito disso mesmo, de alguém realmente vendo bastante do próprio lado, de alguém querendo o próprio canto e ficar de boa. A grande verdade é essa, tá? Então, aqui tem um pouco da coisa assim, de alguém que não está falando com você porque não quer talvez o envolvimento, ou pelo menos o grau de envolvimento que você busca, né? E eu sei que ouvir tudo isso, às vezes é chato, a gente acha que assim, sempre é culpa de alguém, então não está falando comigo porque fizeram magia, é problema espiritual, então isso vai se resolver, a pessoa já vai falar comigo, né? Já vai dar tudo certo. Às vezes né? Quem participou aqui da primeira pedrinha viu que foi o caso, que tem coisas que são fatores externos e tal, mas que não é desinteresse. Aqui, você que está no jaspe vermelho comigo, a gente está vendo que você mentalizou alguém que realmente não quer se envolver, não quer relacionamento, né? É alguém que prefere, então, eu diria, estar solteiro, de vez em quando rolar alguma coisa, tá? E se você tentou ir além, aí é onde a pessoa realmente acabou dando uma fechada nas portas, sinalizando que não é esse o caminho, tá? Não é isso que ele ou ela busca para a vida agora. Então, às vezes são verdades, né, que a gente tem que ouvir. Vamos ver o baralho do Zé Pilintra agora, que sempre tem mais a nos dizer quando ele vem para a mesa. Morte ou alguém que foi embora, virtudes e sabedoria, passado... são 4 cartas. Bom, aqui, morte ou alguém que foi embora, virtudes e sabedoria. Passado, amor perdido, traições, tá? São as cartas que estão aqui. Aí você fala, traição, então não quer estar comigo porque está com outra pessoa. Na verdade, não é bem isso que essa carta me disse não, tá? Não vi ela se encaixar num contexto aqui de alguém que está te traindo, mas sim da pessoa que já pode ter passado por isso. Lembra que eu te falei? Que pode ser a pessoa que é um pouco traumatizada porque acha que relacionamento é problema, é dor de cabeça. Então é aquela pessoa com medo de dar um passo além. Lembra que eu falei? Né? A pessoa que bloqueia as próprias emoções e que vai muito para a razão porque isso é comportamento defensivo. Então essa carta mostra, né, das traições aqui no baralho do Zé Pilintra, alguém que provavelmente já passou por isso, que sofreu isso e aí fechou para balanço na vida, né? Então são aquelas coisas que a pessoa esconde tanto dentro de si e não quer contar para ninguém, não quer compartilhar isso com ninguém e não supera. Saiba, então você está lidando com alguém que sofreu esse tipo de coisa e não superou, não está superando. E aí não está conseguindo dar um andamento na vida. Então por isso que a gente vê, né, uma pessoa achando que relacionamento é encrenca, a pessoa meio ríspida, como eu te falei na foice, né? A pessoa que só quer ficar no canto dela, fechadona. Por quê? Sofreu uma traição, então assim, teve essa dificuldade e não superou, não conseguiu lidar com isso e não está conseguindo dar um andamento na vida. Então a verdade é que você mentalizou aqui uma pessoa que está um pouco amarga para viver e está achando que tudo é problema na maneira de lidar com alguém. Então é a pessoa evitando muito,
da vida nessa parte. Por que eu digo que não superou? Porque a gente tem essa carta, morte é alguém que foi embora. Então a grande verdade é que você mentalizou alguém que não conseguiu aceitar o que aconteceu no passado, tá? E aí, sei lá, você conheceu este alguém, você pode ter se envolvido, criado expectativas, de repente até você se apaixonou, mas a verdade é que você conheceu uma pessoa que vinha com uma carga de alguém do passado e que não esqueceu, que não superou, então ainda tem muita mágoa com isso e isso tudo está atrapalhando esse alguém de dar o andamento, a sequência na vida, né? E fica difícil você esperar muita coisa de alguém nessa condição. Por quê? Nós vimos, é uma pessoa que acaba se tornando amarga, que se fecha, que não quer compartilhar, pode ser a pessoa grossa ou ríspida em alguns momentos, porque quer ficar no próprio canto, acha que assim é ter a própria paz. A grande verdade é que você está lidando com alguém aqui que entra numa bolha, né? Porque eu crio a minha bolha, a minha volta, aqui ninguém pode me atingir, aqui ninguém vai me machucar. Então é a pessoa criando esse tipo de mecanismo de defesa para a vida, né? E aí é difícil você esperar muito de alguém assim, tá? A carta das flores aqui mostra realmente sentimentos, né? Então não é uma pessoa totalmente indiferente a você, gosta de você, mas por outro lado traz todos esses problemas no emocional. E aí eu vejo muito disso passando à frente o tempo todo, né? E a pessoa não consegue desapegar, perdoar o passado, né? Carrega muito dessa carga e isso perturba o tempo todo. Eu acho que isso coloca até mesmo ele ou ela em uma condição aqui de obsessão, de dificuldade espiritual. Provavelmente, se este alguém que você mentalizou for aí a algum lugar para receber um atendimento, vai ficar sabendo, olha, tem tal situação, tem um processo obsessivo, você precisa de um tratamento espiritual. Assim, é quase certeza, diante dessas constatações aqui, tá? Ó, eu falei para você essa parte, então, de alguém que sofreu uma traição, isso pesando, a pessoa que não superou, que não perdoou, né? E aí, alguém que foi embora, né? Tá mostrando, então, a falta que a pessoa sente de alguém, não conseguiu esquecer, não conseguiu superar. E aqui nós temos passado, amor perdido, quer dizer, então, é alguém que até tentou tocar a vida para frente, então de repente vocês se conheceram nessa, é alguém que viu qualidades em você, já que nós temos as flores, né? Mas é alguém com toda essa carga. E aí é complicado você esperar tanto de alguém diante dessas dificuldades, tá? A virtude e a sabedoria também está aqui no baralho do Zé Pilintra, né? Mostrando a pessoa que acha que está fazendo o melhor para ela, mas não está, né? Está precisando se tratar. A verdade é que eu acho que era alguém que deveria ter buscado ajuda e se recusou a isso, mas também não conseguiu lidar sozinho e está carregando esse peso aí para a vida. Então isso explica muito de como ele ou ela está e por que não fala com você, né? Por que fechou para balanço, por que às vezes pode ter sido grosso ou grossa, o que está acontecendo. Então eu acho que muito do que veio aqui te ajudou a entender a situação, te ajudou a entender, né? Se é o caso de você continuar nas suas expectativas com esse alguém ou de você repensar aí, né? E apesar de não ser uma leitura tão fácil, eu acho que, assim, ressoou para muita gente. Se você ficou comigo até esse momento, você agora deve estar pensando, caramba, eu precisava ouvir tudo isso, realmente está muito difícil para mim, e eu acho que agora eu consigo organizar mais ideias para lidar do melhor jeito, né? Então, repensando talvez as coisas mesmo. E é isso, gente, tá? Repito, não é uma leitura que foi tão fácil, mas é o que o tarô nos trouxe. O tema, na verdade, não é tão fácil, né? Quando a gente coloca aí a pergunta, por que ele ou ela não fala com você? Um monte de coisa pode estar por trás disso, né? E aqui você viu qual é a situação. Na verdade, isso tudo te ajuda a entender que você não é o problema. A questão é você lidando com uma pessoa problemática, tá? Então, isso eu acho que já te... Por outro lado, né, a leitura toda realmente foi difícil, mas eu acho que o lado positivo daqui foi, além de todo o entendimento que você pôde alcançar nesse momento, você tirar um peso das suas costas. Porque às vezes você fica, ah, não, eu sou feia, eu sou feio, sei lá, o problema está em mim, foi alguma coisa que eu falei, foi alguma coisa que eu fiz, sei lá. Aí você fica com aquele sentimento de rejeição.
E você tem que sair dessa, porque o problema não é você, o problema é a pessoa que você mentalizou, tá? Então, isso tira um peso das suas costas. Por quê? Te ajuda a entender se você está buscando a pessoa certa para se relacionar. Pode ter alguém bem mais leve para você. Essa é a verdade, tá bom, gente? Então, me conta aqui nos comentários se essa leitura colaborou com o seu momento. Espero ter cumprido a missão de hoje aqui com você no canal. Obrigado pela presença. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Vem somar com a gente no dia a dia. Fico por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.